O Longo Adeus, de Raymond Chandler. Publicado originalmente em 1954, o Longo Adeus faz parte de uma que a essa época já era uma tradição do romance policial americano, o chamado romance noir. Você tem um fundo mais desesperançado e com alguma crítica social, mas de uma forma não tão explícita, né? Em geral um pouco velada, mas está ali. Você tem posições cínicas ou, como vai acontecer no Chandler, que eu vou comentar daqui a pouco, uma mistura de realismo, ironia e romantismo. E você tem algumas figuras que se tornaram como que marcas registradas e que acabaram se tornando clichês na mão dos maus, né, dos escritores policiais ruins americanos, aqueles que a gente poderia considerar que são os autores de segunda ordem, né, aqueles que escrevem realmente pelo dinheiro e aí usam uma fórmula, que é a ingênua desamparada, né, a mulher boazinha da história, a mulher fatal e misteriosa, né, o detetive durão e sentimental, etc. Em O Longo Adeus, nós temos aqui o sexto romance completado pelo Chandler, dos seus romances policiais, além de uma série de contos que ele escreveu, que ele escreve contos desde 1933. E aqui nós vamos encontrar esse tom desesperançado, mas ao mesmo tempo misturado com esses elementos que me parecem tão Raymond Chandler, não me parecem tão próximos dos outros autores, que têm características em comum com ele, do romance policial noir, né? O romance tipicamente americano que cria uma escola de policial americano, que é essa mistura de realismo que está presente no romance policial americano das décadas de 20, 30, 40, quando ele vai sendo construído esse modelo, né, essa escola. E também ironia, aqui também humor, ainda que frequentemente um humor negro, e aqui também esse elemento romântico que está no seu detetive, que é o Philip Marlowe, aquela figura que tem um lado assim durão, né, que tem aquele lado mais durão, mais duro, né, mais rude, mas que no fundo, como a gente vai percebendo, ainda que de uma forma não piegas, sentimental. Esse seria o elemento romântico dentro dos romances policiais no ar do Raymond Chandler, né? Esse romantismo que o seu detetive exemplifica, aquela atitude do herói romântico de ele contra o resto do mundo, ou aqui no caso, o detetive durão e sentimental dentro de uma sociedade cínica, uma sociedade desestabilizada, uma sociedade cheia de erros, né, de hipocrisia, de desigualdades de todo tipo, raciais, sociais, culturais, de todo tipo, financeiras, etc. E aí você tem esse detetive que parece se comportar sempre dentro de um código de conduta, né? De ter realmente um código na sua forma de agir, de se comportar, mesmo que isso lhe custe um certo preço. Como acontece aqui. Em Um Longo Adeus, alguém já falou que é uma história de solidão e amizade. E é. É também uma história de lealdade, uma história que envolve hipocrisia, que envolve mais de um crime, em que o Marlowe parece trabalhar em dois casos diferentes. O romance, apesar de não ter essa divisão, tem como que uma primeira parte em que ele está envolvido com um caso e que não chega a ser bem um caso, porque ele não está ganhando praticamente nada com ele. E depois, tipo, uma segunda parte, em Um Longo Adeus, em que ele acaba envolvido com o segundo caso. E aí a gente acompanha uma boa parte do romance em que parece que os dois casos, as duas situações, os dois grupos de personagem não têm nada em comum ou têm muito pouco. Mas, à medida que O Longo Adeus caminha para o final, a gente descobre que os dois casos, os dois grupos de personagens, né, as duas coleções de episódios, de peripécias, que o Marlowe vai protagonizando na primeira parte do romance e na segunda parte, tem muita relação entre si. É um romance, como eu disse, de solidão e amizade.
É um romance também sobre você se comportar, daí o romantismo, de uma forma decente num mundo que é essencialmente indecente. Em você buscar ter um comportamento, né? Se ater a umas certas regras de moral e de ética e pagar um certo preço por isso. É um romance que na sua primeira parte ele lembra bastante a atmosfera de O Grande Gatsby, do Francis Scott Fitzgerald, nos personagens, na atmosfera e em certas críticas veladas que o Chandler vai fazer. Na segunda parte a gente também vai encontrar isso, porque há uma personagem rica que vai dizer uma frase que me parece assim, que poderia ser perfeitamente tirada de O Grande Gatsby. Não está lá, mas poderia. Eu sempre consigo o que eu quero, mas quando eu consigo, eu descubro que não quero mais. Longo Adeus é um romance policial, com uma trama policial muito intrincada, com muitos detalhes, melancólico, mas que vale o esforço, a atenção do leitor de estar diante de um romance que não precisava, mas extrapola a história policial simples. Ele tem mais a dizer. Ele tem mais a dizer sobre sentimentos como manter amigos, fazer alguma coisa por esses amigos, ser tentado a facilitar a própria vida e não ceder a isso, e às vezes se desiludir. Mas como o Chandler não é piegas, né? Ele não é melodramático, até a desilusão dos seus personagens ela é contada de uma forma muito sutil, muito controlada, né? Muito dosada.